Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Olha, eu não ia gravar agora, mas preciso gravar agora, porque hoje vai ser o último dia nesta conta aqui do 5x, tá? Eu desisti desse projeto porque um dos duos é doido, mano, é doido, sabe? Aí não tem como você conversar. O cara não avisa, mexe, não avisa. Mas além, o que ele passou da conta foi ele achar que eu peço para ele me avisar. Porque eu poderia, por exemplo, estar usando bot na conta e o bot vai parar de fazer as coisas, tá? Eu tô aqui a noite inteira. É inadmissível ouvir esse tipo de coisa. Eu tô rindo agora, mas, mano, eu fiquei com muita raiva. Puta que pariu. Porque não é um trabalho fácil você lidar com tempo, né? Essa conta aqui, ela lida com tempo inferior a 9 minutos e na outra eu lido com ela em 9 minutos da lista, só da lista, né? Fora as outras coisas que você tem que ficar vendo, né? Como eu estar aqui vendo onde é que vai ter cereal, onde vai estourar, não sei o que, né? Lidar com esses tempos aqui, lidar com a lista de farm dela, que também tem oásis, então verificar, fazer as verificações. Agora acabou de apitar, tem que mandar lá na outra. Minha internet não tá boa, então tá um trabalho ruim demais de fazer, tá? Eu tenho que voltar lá na outra agora, por exemplo, para ficar olhando lá, porque já aconteceu de novo hoje dela não enviar a lista. Então, assim, eu tive principalmente ontem um trabalho muito grande para fazer as coisas de maneira inteligente, como eu fiz hoje, tá? Hoje eu fiquei como posso dizer assim, para não chegar no mesmo dia e falar assim, tô fora e sair fora, né? É, ainda fiquei mais um dia de bônus ali para eles, não vão me pagar nada por isso, prefiro minha paz de espírito, sabe? Prefiro minha mente sã do que ter que aturar. Chega a ser tão absurdo que eu não consigo nem descrever. O cara sabe que eu gravo o vídeo, é, e etc. Eu vou botar em jogo minha reputação, botar um bot na conta de outra pessoa com risco de banimento. Então é absurdo em tantas camadas diferentes que você só desiste, né? Como você querer discutir com alguém em uma língua que a pessoa não entende, né? Se referindo a estas perspectivas que, para ele falar uma coisa dessas, ele é incapaz de observar, né? É, enfim, a reputação vale mais do que isso. E por quê, né? Também o motivo, né? Só por ele chegar na conta e ver um celeiro cheio, ou um armazém cheio, não importa, né? Eu não tenho nem a capacidade de gerir mentalmente a lembrança, né? Eu sei qual foi o período de que faltava meia hora para o celeiro encher. Eu tinha nesse período três listas que daria 27 minutos, então eu ia mexer faltando 3 minutos para lotar, ou eu ia mexer tendo estourado 6 minutos. Então, esses são os períodos de tempo que eu mexo na conta, né? Fora que na conta dele eu mexo com menos tempo, mas que eu ia olhar para fazer alguma coisa, né? Aquela hora que você para olhar mesmo, verifica o cereal, verifica as coisas, como vem aqui, verifica se alguma coisa está enchendo, verifica a tropa. Então, eu tenho na minha cabeça mais ou menos o tempo em que eu vou fazer isso. E eu vou fazer o maior número de ações em uma janela para fazer o menor número de ações nas outras. Ou seja, vai ter janela aqui, eu vou fazer aqui um campo. Eu penso se eu vou botar aquele campo para subir normal, e se eu vou ver o anúncio, por exemplo. Se eu for fazer isso, eu vou mandar os recursos que eu tenho que mandar, fazer as coisas que eu tenho que fazer. A última coisa que eu vou fazer vai ser ver esse anúncio, deixar o campo subindo, e sabendo que eu vou ter que mexer aqui depois de meia hora, ou eu vou ter que fazer só mais uma, jogar recurso daqui para lá, deixar lá esperando. Quando lotar, eu vou fazer NPC, vou botar mais um campo, vou subir os dois, vou botar mais dois campos, vou pegar cereal daqui, recurso daqui da 03 e mandar para lá, né? Eu tratando essas duas eu deixo como uma porque elas estão do lado da outra, perto. Vou fazer mais alguma coisa na outra janela, tá? Ou vou fazer entre as janelas, né? Porque aí eu posso estar com essa aqui como prioridade nesse momento, né? E na outra eu volto lá para lá quando apitar o relógio de novo para farmar. Então eu vou alternar a minha atenção, né? É aqui como eu usei essa janela para fazer as coisas nessa conta, eu vou usar a janela toda, ou seja, o tempo de 9 minutos. Então eu vou esperar o mercador daqui, que demora 4 minutos. Vou fazer as construções, vou deixar alguma coisa fazendo, vou contar o tempo e perceber quanto tempo que eu preciso para voltar aqui para fazer de novo as coisas, né? Ponto, gente. Não é. Quando você é organizado, quando você entende o que está fazendo, não é uma coisa tão trabalhosa no sentido de
ah, de exigente, porque você tem experiência, organização, né? Lida com aquilo de uma maneira que você simplifica para você, né? Como eu simplifico. Então ele chegar aqui, ele vê que a 03 está com os recursos lá 80%, foi porque eu deixei 80% para a próxima vez que eu mexer, eu ter esses recursos aqui para trabalhar na capital. Não é porque está enchendo. Como é que a aldeia enche linearmente, né? Se ele chegar aqui e a capital tiver tudo 100% aqui, sem cereal, foi porque eu acabei de fazer um NPC e eu estou esperando o cereal para chegar. Então, assim, são coisas que são tão absurdas que você consegue raciocinar tranquilamente o que está acontecendo, né? Do mesmo modo que eu falo para jogadores experientes, do mesmo modo que eu sou capaz de avaliar, olhar a conta, avaliar o que a pessoa estava fazendo e dar segmento sem a pessoa ter que me falar. Ponto, né? Julga-se que ele, pelo quanto que ele falou, seria capaz de analisar dessa forma, mas não, coisas absurdas, né? É, inclusive um dos argumentos de que teria sido desperdiçado 1000 recursos, né? Nesse tempo, né? 1000 recursos. Então, ponto. Aí nessa hora assim eu desisto, eu só deixo pra lá assim e pronto. Né? Ontem tava em 15, depois de 24, quando eu cheguei, agora está em 32. Né? Eu subi 3 campos para 10, ou 4. Subi aqui a padaria, já para o nível 5, tá? E estou esperando algum recurso para fazer alguma coisa, mas eu estou pensando ainda no que fazer direito, né? No que seria ideal fazer. Talvez um armazém? Talvez isso que demora 3 horas vai ser feito no outro, com certeza. Isso aqui vai demorar 1 hora e meia, é bem provável de que vai ser feito. Eu subi também um nível disso aqui. Vou subir outro nível, que é da Companhia das Águas, mas falta o que aqui? Ferro, madeira. E ainda tem isso, por exemplo. Eu tomo cuidado, eu poderia vir aqui no herói e pegar o recurso do herói e fazer isso aqui, né? Mas, justamente porque não faz diferença, muita diferença, por exemplo, isso aqui vai demorar meia hora para fazer. Vai demorar 2 horas para encher o celeiro. Estou dando um exemplo, tá? Vai demorar 1 hora e meia, na verdade. Mas vamos supor que ainda vai sobrar 1 hora. Então, se eu colocar aquilo para fazer e eu pegar os recursos do herói, não precisa, porque eu posso pegar aqui, ó, dessa daqui. Aqui eu não tenho nada para fazer, né? O cavalo estava fazendo, agora eu não sei se tem ainda. Mas eu tinha botado 5 cavalos para fazer. Não, está sem treinamento. Mas também não importa, né? O cavalo aqui não é a prioridade pelo que eu entendi. Então eu posso pegar o recurso, jogar para lá. É, não só na prioridade, como os recursos que tem, não dá para mim ficar mantendo os cavalos. Então, eu deixo lá para eles poderem serem confortáveis na hora deles usarem e eles decidirem o que vai fazer, se esse recurso vai ser usado lá em cima, vai ser usado aqui embaixo, tanto faz. Então, deixar para ele e aí eu uso o mercador. Então, esse tempo que eu tô sem fazer nada, não está sem fazer nada porque eu não vi, né? Estou jogando recursos de uma aldeia para outra, do mesmo jeito que eu subi com o recurso lá de baixo para aqui para cima, porque a prioridade são os campos. Ponto. Prioridade são os campos, vou fazer os campos como prioridade, né? Se eu sei que dá para subir 4 campos logo de uma vez, eu vou subir os 4 campos de uma vez. E pronto, né, gente? Trabalhando assim. Se ele fala, não, preciso a prioridade seja a cavalaria. Então eu não vou deixar de produzir a cavalaria, né? Mas nesse sentido aqui, eu vi que não tinha nem prioridade, porque eu também já não estava fazendo quando eu cheguei. Então eu falei, não vou gastar o recurso aqui, né? E ele não avisou quando foi embora, tá? Ele só foi embora. Uh, ponto. Então, estou esperando o rapaz chegar. Quando ele chegar, a partir de amanhã eu já não entro mais, tá? Mas o que eu poderia falar sobre essa conta, né? Eu estava animado porque é uma conta que tem um bom potencial. Assim como outras já tiveram também que eu já joguei, né? Tem um bom potencial. Deixa eu ligar aqui a lista de farm. Essa tá em 5 minutos, sabe o que? Ah, tá. Eu já liguei uma vez ela aqui antes, né? Mas aqui só tem isso aqui de farm, mais nada, tá? Então isso aqui é uma tarefa, por exemplo, que eu cumpro, né? Vocês já viram em outros servidores que hoje, segundo dia, antes de sair da trégua, isso aqui já estaria cheio. Mas não era a minha função, né? E aí eu repito também algumas coisas. Quando eu acerto um preço com algumas pessoas, eu acerto com base naquilo que a pessoa me exige, né? Precisa disso, 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 disso por tanto tempo. Quanto dá? Dá isso. Vou precisar fazer alguma coisa? Eventualmente eu posso fazer. Com certeza, eventualmente eu poderia fazer isso, né? Caçar mais alguns farms, fazendo mais algumas coisas. Mas não é minha função fazer. Então, se eu estou enrolado, não vai ser agora que eu vou fazer. Mas eventualmente ao longo do tempo eu botaria mais farm, né? Daria uma ajuda aqui nesse sentido. Mas eu também estou no outro servidor, eles sabem disso também, sabiam desde o início. Então eu tenho que dividir minha atenção. Então quando uma conta
tá necessitada, igual essa daqui tá, né, nesse momento, eu não vou largar as coisas que eu tenho que fazer nela, que são, eu sou pago para fazer algo na outra conta que eu não sou pago para fazer, né? E dos dois eles também poderiam, né, ver os farms e tudo mais. Então, ponto, né? Mas a questão toda ali foi passada a linha mesmo, tá? Não tem coisas que são só inadmissíveis de acontecer e também por meio delas você percebe que o caminho vai ser espinhoso. Se por causa de quando ele chegar e ver um celeiro, eu não sei, e assim o ponto é, eu não sei o que, que ele viu exatamente, porque nos meus cálculos não bate as coisas que ele fala, mas eu dou sempre aquele crédito de vai que, né? Será que eu errei um momento? Mas nem isso também não é motivo. Então, né? No lugar de falar um monte de bosta, a pessoa podia só perguntar, né? Logo, eu cheguei 2 dias. Nos 2 dias que eu cheguei, tava lotado. Né? Porque ele falou que isso aconteceu ontem também. Mas, ontem, né? E o que aconteceu? Por que você está deixando de fazer? Está fazendo? Como é que você está trabalhando? Como é que está sendo o seu modelo de ação para isso estar acontecendo? Você pode antecipar as ações no sentido de não deixar lotar, mesmo que não tivesse lotado, procura fazer antes o NPC que eu não quero perder recurso, perder cereal, não sei o que. Ou seja, gente, tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de coisa para perguntar, né? Antes de você afirmar um monte de coisa e coisas muito absurdas, né? Pelo amor de Deus, né? A fala dele é de que eu não estava na conta, eu estava deixando o bot na conta e aí quando alguém entra o bot para de funcionar e por isso que eu é... Então assim, cara, é para lá de Alice no País da Maravilha é banana, é ficha, né? Nárnia é fichinha. Então, nessa hora eu procuro não me estressar, apesar de eu ficar realmente, como eu posso dizer, chateado, né, com essas coisas, mas não é só chateado, é meio bizarro. Mas eu tento só minimizar e falar, gente, ó, só não dá. Para ser assim é melhor não ser, né? Esse tipo de ambiente não é bom, não é saudável, né? Vai me fazer mal, vai me atrapalhar mentalmente para fazer meus outros trabalhos, né? O estresse que eu pegar aqui eu vou carregar para outra, vou carregar para as músicas, vou carregar para os textos, vai me ferrar tudo. Então não é para ser assim. E aí, quis mostrar para vocês o que tem para mostrar aqui, realmente, é a fora o fato de que o outro rapaz, né, que calado ficou toda a vida, ele, pelo que eu entendo, faz bem as coisas. Não só fez bem, né, deu a atenção devida àquilo que tem que ter atenção, a capital, principalmente aqui nesse caso, mesmo em detrimento dos farms, tá? Não fazer os cavalos nesse momento é saudável, tá? A, Antes de médio prazo, tá? Você tá as coisas que são, é, como posso dizer, imediatas, médio prazo, longo prazo, tá? Nem os cavalos seriam tão imediatos assim. Então é preferível sim aumentar os campos, nem fazer os cavalos, fazer só uma quantidade ali para farmar alguns oásis perto, realmente perto, fazer na outra também uma quantidade pequena para farmar só os pertos, porque a quantidade de exigência de cavalos, quanto mais os oásis estão longe, é maior, né? Se dá 5 4 você precisa de 2, a 10 você precisa de 4, né? E vai aumentando. Então, chega um certo número ali, você pega faz aqueles cavalos, farma pelo menos aqueles oásis, porque depois você vai precisar produzir muito mais. E para começar a fazer isso, você precisa de uma produção também para dar base. E fazer o cereal vai permitir eles fazerem isso em mais aldeias, né? Já tínhamos conversado sobre algumas outras estratégias, dei ideias também de outras estratégias. Bom, vocês vão pegar depois para fazer ou não, mas aí já não é comigo, tá? E aí eu vou deixar aqui, isso aqui foi a última vez mesmo de mostrar e tava legal, tá, gente? Tava legal. Aqui os campos já estão todos no 10, isso é só o terceiro dia, né? A partir daqui vai começar a ir pro nível 15. Ele já botou ali o palácio para transformar aqui em capital, né? Para começar a subir os campos. Então realmente vai ser vai ser bom, né? Vai ser uma boa. Bom, e eu vou ficar por aqui nessa conta, né? Da falta de botar vira capital. E isso aqui que eu estou fazendo de ficar aqui essa noite é justamente para
mesmo com tudo, a pessoa tem uma expectativa ali, tipo, ela vai dormir à noite, é, e etc. Então, você ainda tem uma consideração, não só com ele, mas com outro rapaz também que estava na conta, tá? É, mas a partir de amanhã eles se viram. Então eles têm tiveram 24 horas, né? Porque essa discussão rolou de tarde, eu ainda fico hoje. E a partir de amanhã, no caso hoje agora, né? Eu não vou mais estar aqui. E pronto. É, pô, e isso é bem diferente aqui, né, gente? Nessa conta. Então, isso aqui também é uma situação. E, no geral, gente, não é que eu não vá conseguir lidar com esse tipo de coisa, mas tem uma linha aí que a pessoa não pode passar. Ela pode falar sobre seus métodos, ela pode pedir que você faça não do seu jeito, mas do jeito dela. Ela tem várias coisas que ela pode fazer. O que ela não pode fazer é em nenhum momento ferir teu caráter ou atingir sua honra, né? Então, passou dessa linha aí, já não nem volta atrás. Não adianta pedir desculpa, não adianta mais nada. Né? Depois de dizer que não quis dizer o que disse, pra mim já não importa mais. Passou daquela linha ali, feriu o PNA e acabou. Aqui, essa aqui, teve uma situação que aconteceu quando eu peguei turno, que foi o seguinte. É, eu estava com ele conversando, né, no Discord, né, e bateu o time, né. E só que bateu o time e a gente estava decidindo como é que eu ia fazer a minha lista, porque eu quero passar a farmar de 8 minutos e meio a 8 minutos e meio, contando que isso, para mim, vai funcionar de 9 em 9 minutos. Mas o urso demora 11 minutos, por causa do urso, né? E o urso demora de 11 minutos. Mas o que está acontecendo é que, para mim, eu estou percebendo, igual aconteceu aqui agora, né? Não é muitas vezes, mas acontece que eu estou pegando dois ursos. Se eu estou pegando dois ursos, é porque minha lista está passando de 11 minutos, tá? E ela não está passando de 11 minutos porque eu estou deixando de enviar. Porque, por exemplo, o mesmo delay que eu tenho para enviar da última vez que tocou até agora, eu votei em todas elas. Ó, isso aqui, ó, quase que me deu um susto agora. Eu falei, putz, não tá o ataque. É o mesmo delay que eu vou ter. Então, ele é linear, né? Faltam 5 minutos. É um delay linear que faz com que fique justo no mesmo tempo, né? Se eu demoro mais 30 segundos para poder apertar o botão toda vez, então toda vez ainda vai ser de 9 em 9 minutos. Mas alguma coisa está acontecendo fora do que eu consigo perceber, de que em algumas listas está batendo fora dos 11, está indo a mais. Então eu preciso diminuir meu tempo para poder comportar isso que está acontecendo. E eu acho que é muito por causa da minha internet, mas não da minha internet em si. Eu acho que eu acumulo uma quantidade de vídeos no computador e esses vídeos pesam até eu excluir eles, né? Então eu já fiz o upload dos vídeos lá para o YouTube, mas tem essa série aqui que eu também preciso fazer o upload para lá. E aí eu deleto tudo do computador e pronto. E resolve a situação. Normalmente resolve a situação isso. E, bom, vou esperar que resolva, né? Agora ainda tem as músicas e as músicas em WAV, elas também são muito mais pesadas que a MP3. E eu preciso desses arquivos, né, em si, e preciso de ficar com eles, porque eles são registros, né, da minha letra e tudo mais, além dos registros que eu tenho das letras no próprio blog, etc., né, de anos atrás, eu também preciso do registro dessa primeira música feita, né, para manter esse arquivo. E enfim, essas eu não vou poder deletar. E fora os vídeos que eu ainda vou fazer em relação a elas, que também eu não vou poder deletar, né, eu acho. Ou não, os vídeos eu posso deletar. Os vídeos eu posso deletar. Né, mas se eu tiver que alterar, eu vou ter que baixar do YouTube ele pronto. Enfim, não sei. Né, porque às vezes durante o projeto você tem esse vídeo dividido em várias camadas. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas eu não posso ficar com esses arquivos todos pesados. Principalmente arquivo de vídeo, que é muito pesado. Então, Uh, esses oásis que estão aqui, também para ser entendido, né? Eu poderia estar atacado só de 9 em 9 minutos, tá, gente? Porque são 3 cavalos para oásis de madeira e ferro. Que, mesmo se nascer 2, 3 bichos, 4, 5, talvez até 5. 5, 6. Dependendo dos bichos que nascer, até 6. Esses 3 cavalos vão matar tranquilamente, tá? É, então, suporta um tempo maior. Também por isso os unos são muito bons para farmar.
Se fosse falanges, né, com TTs e Eduanos como é nessa conta, talvez morresse um, ou morresse os dois, mas matasse alguns bichos, tá? Então tem essa situação ainda também. Bom, aqui é aí que aconteceu, né? Ele enviou a lista, faltando 1 minuto mais ou menos para o meu despertador, tá? A gente não tinha o despertador sincronizado, porque eu queria... são coisas assim, que a gente está conversando e para mim ele quer na mesma hora, e não, às vezes ele está falando uma ideia só, que era passar a farmar no tempo exato. Por exemplo, 43, no caso não vai bater, falta 5 minutos mais ou menos, 6. Então vai bater aqui 49, vai dar os 50, né? Mas o ponto é que antes não tava, né? E ele quer passar a farmar só de 10 em 10 minutos no tempo cravado, tá? Bem, para mim não vai funcionar do mesmo jeito, eu vou ter que botar 9 minutos e meio. Tá demorando um pouquinho para a lista enviar, para a lista carregar, né? Tá bem complicado. Mas a gente estava discutindo sobre isso, eu cravei o despertador para dar um pouco mais de time. Aí ele enviou a lista e eu enviei a lista, né? Mas a lista já estava comigo, né? Eu já tinha enviado uma, a próxima também já seria eu, então já estava comigo na minha mão. Ele enviou e ele não postou, não escreveu para mim que ele enviou. Ele postou um horário para mim enviar a próxima. E eu não entendi aquilo como alguma coisa, né? Eu bateu o despertador, eu enviei, depois eu fui ler o que ele escreveu, né? Fui entender o que ele escreveu. Falei, putz, velho. Aí eu tive que desativar bastante coisa para ativar de novo. E é o que eu vou fazer aqui até na 12. A 12 já foi. Talvez aqui na 11. Deixa eu ver. É, foi isso aqui. Eu tive que desativar até, em alguns, né? Foi até o 10. Alguns, ou seja, essa aqui também já poderia ter sido até o 10 e eu já voltei com esses aqui. E aí agora eu vejo esses olhos aqui, vejo se eles estão com bicho ou não, se eu tenho que limpar ou não e coloco eles de novo. O que não dá para tirar é os mais longe. Se eu tirar os mais longe, quando eu tiver que limpar de novo, demora muito tempo, tá? Então você vai tirar algum tiro de perto. Isso aqui também estava bem em fazer isso antes de ontem, por exemplo. Desde ontem já é, não está bem, né? Tá demorando muito. Mas pronto, nessa conta aqui, gente, vocês já entendem um pouquinho como ela é. Ó, aqui já tem que mandar lá alguma coisa. Ó, o último horário que eu ataquei foi 4h03, tá? E aqui, ó, 5h45, tá? Porque eu ainda tive que desativar de novo algumas que eu já tinha reativado, porque ela estava com começando a falhar de novo, né? Aí falhou uma vez, eu falei, putz, vou ter farm demais de volta. Então, pronto. Aqui é na C11, né? Vazio. O morcego é vazio. Ó, nem tá. Isso aqui é que faz com que o meu desempenho em termos de quantidade de ações caia bastante, né? Não tem o que eu possa fazer com relação a isso quando o computador ficar dessa maneira. Para 8 tigres tristes, eu preciso de 20. Vai ter que ser mais. 3 para 1, ainda sobra 1. Como está perto? 3 para 1, ainda sobra 1. Qual é a melhor coisa aqui? Seria mandar só os 22, tá, gente? Seria mandar só os 22 e mandar 5 depois, tá? Por exemplo, ó, de 22 para 55 ainda vai morrer 2 de qualquer maneira. Então, veja, vai morrer 2, vai morrer 3 e vai voltar 1. E aqui vai morrer só 2 e não vai voltar nenhum. Então é melhor eu ir só com os 22, recuperar eles no hospital pelo tempo das tropas, tá, gente? Pelo tempo das tropas. Aqui eu vou conseguir ficar com mais tropas ao mesmo tempo, como se fosse, tá? Por quê? Porque eu vou ter uma tropa retornando no hospital também.
Na outra eu estaria fazendo duas sem nenhuma tropa no hospital. Nessa aqui eu vou estar fazendo duas do mesmo jeito, que vai ser os que morreram, mais a no hospital. Então, depois de certo momento, eu tenho três. Né? Eu tenho uma a mais do que o que eu teria com enviando 55. E aí eu gastei 27, tá? 27 tropas para poder fazer esse movimento. Cara, e aqui não carregou ainda. Isso aqui está sendo um problema gravíssimo. Ó, ele nem conseguiu carregar. Mas são os últimos dois, né? 3. Nossa, velho. Eu realmente tenho que tirar o dia hoje só para resolver essa situação. Porque dessa maneira aqui é ruim de gravar, é ruim de jogar, é ruim de fazer qualquer coisa. Eu já comentei com vocês, né, que eu consigo saber com base no tempo desses. Né, eu gosto de ter um farm específico para eu poder me atentar, para eu saber. Ah, aqui, tipo assim, vai 2. Quando já tem só 9, só 8, já é um momento que eu posso mandar de novo tranquilamente. Tá? Por causa do time, já passou ali 3 minutos ou 4. Tá? De certa forma, ali tem um período de tempo que eu não posso passar dele. Mas não tem um período de tempo menor. Né? Então eu posso enviar 3 vezes ali em 9 minutos, eu posso enviar 2 vezes em 9 minutos, eu posso enviar uma vez em 9 minutos. Né? Ali eu tenho uma flexibilidade por causa desses 3 cavalos dos, dos Unos. Tá? A questão de enviar com a frequência de 3 é que se o bicho surgir naquele período e outras pessoas estiverem atacando, se eu ataco 3 vezes em 9 minutos, eu tenho uma probabilidade maior de pegar esse bicho nascendo do que alguém que ataca uma vez, né? Mas é só por isso, tá? Só por isso. Deixa eu ativar a lista de farm aqui. Aqui eu já acabei de ativar. E eu acho que aqui eu quero mostrar também a capital. Ó, isso aqui que é aquele ponto. Tá? Encheu. Foi muito tempo? Não foi muito tempo. O que eu vou fazer com esse recurso aqui? Sinceramente, não sei. Eu vou jogar esse daqui pra lá, né? E vou fazer um NPC daqui pra cá. E vou deixar aqui, tá? Pra eles decidirem o que fazer quando chegarem. Se fosse no meu turno, eu ia transformar em cavalo na 01. Se fosse, né, se eu fosse dar continuidade. Mas como eu não vou dar continuidade, eu não vou fazer as coisas da mesma maneira, porque se eles não vão acompanhar esse processo, ponto. Ou podia também me ter jogado cereal pra lá, né? Enfim. Tem encontro de mercador que vai poder jogar esse cereal pra lá. Isso aqui, para quem está ansioso, parece uma eternidade. Nossa, tem cereal estourando aqui, ó. O cereal produz aqui 1.900 por hora. Esse tempo que eu estou perdendo, olhando para fazer a coisa correta, não é perda de tempo, é ganho, né? É ganho de tempo. Mas nem todo mundo vê assim. Se ficar aqui 2 minutos, né? Você faz a conta de quanto cereal se perde ali. Eu poderia ter antecipado? Eu poderia ter antecipado também. Mas eu estou fazendo outras coisas. Se eu tiver que antecipar todas as coisas em todas as aldeias, e não só as coisas que forem as mais importantes, eu vou me trazer uma exaustão mental muito grande. Né? Existem momentos e existem coisas específicas às quais vale a pena você sacrificar um pouco mais, sabe? E para a maioria das outras coisas não vale a pena. Você faz da maneira mais cômoda para você continuar fazendo por um maior espaço de tempo possível.
e fazendo bem, né? Aqui literalmente é só para poder gastar um pouco do recurso mesmo. Não tem ideia, né? Vai querer fazer os cavalos aqui ou não, porque aparentemente sim, mas ele falou eu dei 01 para fazer cavalo, mas estava fazendo na 03, depois parou de fazer na 03. Então eu realmente não sei se ele quis dizer 01 mesmo. E algumas perguntas que eu faço. Oh, isso também era outra coisa, né? No meio de tudo, tinha perguntas para ele responder, ele não respondia as perguntas, ele falava o que ele queria, assim como eu pedi para ele avisar, né, que quando ele fosse sair, ele só saiu. Isso eu achei também bizarro, porque quanto é dele, né, velho? Ele sair, parar o farm aqui, não sei o que, morrer tropa na retomada, tudo isso era ficar para ele mesmo, né? O prejuízo é só dele. Mas, e hoje foi mais um dia daqueles, né? Bom, aqui eu tinha que fazer o que eu ia mostrar pra vocês, né? Que é na 011. Agregar de volta aqueles na lista. Só que, ó, eu vou fazer só isso e vou parar porque tá muito travado, né? Tá um pouco impossível de eu mexer mostrando. Ó, aqui eu vou voltar para 5. Esse tempo também que demora para fazer essas coisas. Né? Isso aqui, gente, é só para precaução, para que vai que nasce um jacaré, um crocodilo, né? Um urso, um tigre, né? Então, só para poder. Mas essas aldeias estão todas vazias e a que não estava vazia já foi enviada a tropa em cima dela. Ahn, editar. Nossa, isso que é muito complexo. Ponto. Hum, tá, mostrar a capital lá, né? Eu queria mostrar os campos, né? E mostrar depois ali as estatísticas e encerrar. Tudo isso que está demorando muito para fazer é algo que está baixando o. Me estressa um pouco, né? Vamos botar assim, no sentido de que eu já comentei que é como assistir um filme e ele está travando, né? Você quer a fluidez, né, de assistir e você não consegue. Essa conta ela tá assim, né? A condição do meu computador tá assim por agora. Ó, essa demora e tudo. A minha mente está acostumada com a velocidade que o computador não está entregando mais. Ó, nem foi para capital. Se não for de novo, vou ter que entrar na aldeia. Agora foi, beleza. Ó, os campos aqui já estão no 18, tá? 17. Precisa de dois NPCs para poder ir pro 18, tá bom? Mas vocês veem que é bem justo, ó, o valor que ele custa. 55, 550 mil, né? Então precisa de dois NPCs de 240 lá. E ainda vai dar só é, 480. E aí depois disso completa com o que tem no herói. Ponto, né? Que falta pouco. Ahn, top 10. A gente perdeu bastante oásis, né? Nessa brincadeira aí da trégua. Mas parece que
De certa forma, os outros perderam mais, né? Então, ó, 4 vezes, mais um pouco, tá? Em relação ao segundo colocado. Tá lá o Dreams, tá lá o Rebolícios. 10 milhões de farm. Sem farmar jogador, tá, gente? Se fosse eu, certamente eu estaria farmando o jogador, tá? É, mas isso também é uma questão de... Como eu posso dizer? É, o que ele está fazendo eu acho que é mais vantajoso, tá? Farmar só usuários eu acho que é mais vantajoso do que farmar jogadores, inclusive. Mas talvez eu ainda fizesse porque requer uma quantidade de cavalos que, vamos dizer aí, se eu fizesse reservasse 2.000 TTs, né? Os TTs são baratos e tal, então eu conseguiria colocar mais alguns farms e eu acredito que valeria a pena. Mas aí é só uma questão de crença. Eu não tenho nenhuma conta específica que eu tenha feito para avaliar isso, né? Só acho. E eu vou ficar por aqui, gente. Um abraço, valeu e falou.